aqui, inclusive eu estava até usando ele, está aqui, ó, Salmo 91, o nosso lencinho. Eu tenho pedido a Deus que esse seja como os lenços de Paulo. Mas por quê, pastor? Você já leu na Bíblia? A Bíblia fala que Deus usava Paulo de maneira extraordinária. Mas como que é extraordinário? O ordinário, que significa ordinário? Dentro do normal. É você orar para uma pessoa e ela ser curada. O que é extraordinário? É uma maneira até diferente. Tinha casos que Paulo não podia ir, ou a pessoa não podia vir até ele, mas ele fazia lenços das roupas e aventais que ele mesmo usava, rasgava pedacinhos de lenço e abençoava, dava às pessoas para que se levasse. E as pessoas levavam esses lenços e onde havia enfermidade, as enfermidades saravam, diga graças a Deus. Onde havia demônios, os demônios saíam, as pessoas eram libertas. Então, meu irmão, eu creio, esse não era um privilégio de Paulo. Paulo foi um homem muito usado por Deus. Mas se até Jesus falou assim, ó, se aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, ainda fará o quê? Maiores. Se nós fazemos as mesmas obras de Jesus, não faremos as mesmas de Paulo, sim ou não? Claro, com certeza, meu irmão, porque Paulo ainda foi menor do que Jesus, por mais que tenha sido usado por Deus, foi apenas um apóstolo, nem sequer andou pessoalmente com Cristo como os outros, e olha como Deus usou. Eu também não andei com Cristo, mas eu posso crer naquilo que eu ouço dele, e também posso ser usado por ele da mesma forma. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Então vai nessa fé, você vai pegar esse lenço hoje termina a campanha, mas o lenço vai ficar com você, aonde Deus te dirigir você possa usar. Mas deixa eu te falar uma coisa séria, não se apega a nada, meu irmão, de objeto, não. Aí agora esse lenço vai ficar comigo pro resto da vida, porque esse lenço aqui é isso e aquilo. Não, é o poder de Deus que é. Você vai usar e pode ser que depois que acabar agora esta campanha, você usou, Deus te abençoou, mas alguém chegue falando para você de uma pessoa que está lá doente, alguém está no hospital, alguém chegue até você a notícia de alguém que está enfermo, alguém que está necessitado, o Espírito Santo te lembre do propósito que você fez, que tanto te abençoou. Irmão, dê embora, pode mandar, compartilha. A bênção foi grande na sua vida? Foi, pastor. Agora vai ficar o resto da vida comigo? Não. Pega o lencinho. Ah, acabou a campanha, agora vai ficar aqui comigo? Não. Alguém vai chegar talvez necessitado e o Espírito Santo vai lembrar, tem aquele lencinho lá. Abençoa, falou, leva lá, coloca lá naquela pessoa, leva lá no hospital, leva lá no presídio e a pessoa vai levar. E pode ter certeza que a bênção que você compartilhar vai se tornar maior ainda na sua vida. Diga graças a Deus. Amém? Então usa, deixa Deus te usar, seja um instrumento, não se apegue em nada não, porque quem faz a obra não é o lenço, é o poder de quem? Deus, em nome de Jesus, amém? E eu quero trazer uma palavra ao seu coração hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 14, e é aqui que nós vamos começar. 1 Reis, capítulo 14. Hoje, irmãos, a partir de hoje, na verdade, nós vamos começar aqui um estudo a respeito dos disfarces. Mas pastor, que negócio é esse de disfarce? Você vai ver hoje. Nós precisamos entender que diante de Deus, todo disfarce cai. E como eu disse no início, não foi nem coisa minha, eu tenho certeza que foi do Espírito Santo, que talvez você possa ter errado, escorregado aí, e talvez esteja sendo acusado pelo diabo. Irmão, a melhor coisa a fazer é você chegar diante de Deus com sinceridade, com cara descoberta, com toda a abertura de coração e falar, Jesus, me perdoa, que não adianta se disfarçar. Quem usa o disfarce, você vai ver aqui, que quem usa o disfarce é aquela pessoa que quer a ajuda de Deus. Presta atenção, ó. Quem é que usa disfarce? Aquela pessoa que quer a ajuda de Deus, que quer que Deus faça por ela, porque precisa de Deus e reconhece até isso, mas não quer mudar de vida, não quer se arrepender do seu pecado, não quer deixar o seu erro, não quer confessar a sua falha. Então, a pessoa quer a ajuda de Deus, quer que Deus faça por ela, quer que Deus a socorra, mas não quer fazer o quê? Deixar o pecado, não quer se arrepender. Então o que a pessoa faz? Diga assim comigo, ela se disfarça. Mas irmão, todo disfarce diante de Deus cairá, não adianta. É a pior coisa, o disfarce, você vai ver que levaram homens grandes, a caírem feio e até morrerem, perderem a vida, porque se disfarçaram
perante Deus. Não tem jeito. Quer ver? Eu vou te mostrar isso. Se você traga a sua Bíblia, eu vou começar essa mensagem hoje. E na verdade é bastante coisa esse estudo, eu não vou nem terminar hoje. Eu acredito que eu vou terminar na sexta-feira. Já vou até te adiantar, não perca não, que aí sexta-feira nós vamos continuar essa palavra. Amém? E se não der na sexta-feira, e Deus permitir, no domingo a gente continua até terminar, que eu creio que Deus vai falar bastante ao nosso coração. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 14, verso 1. E diz assim: naquele tempo adoeceu Abias, filho de quem, irmãos? De Jeroboão. Para um pouquinho aqui que eu preciso te explicar uma história que é meio longa, meio comprida, para a gente chegar até aqui. Então naquele tempo adoeceu Abias, filho de quem? Está escrito aí? Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Eu preciso entender quem foi Jeroboão. O Jeroboão, ele foi o primeiro rei de Israel depois da divisão. Como assim divisão, pastor? Você sabe que Israel era um povo, eram 12 tribos, né? O primeiro rei que teve em Israel, lembra quem foi? Saul. Deus escolheu Saul porque Israel queria um rei. Aí o Saul errou, fez o que não agradava a Deus, Deus foi lá e ungiu outro no lugar de Saul. Quem foi o próximo rei depois de Saul? Davi, vocês estão bons. Davi foi ungido por Deus, foi um dos melhores reis, aliás, o melhor rei de Israel. Claro que teve os seus erros também, mas foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de Davi veio o seu filho, o terceiro rei de Israel. Quem foi o terceiro? Salomão, o homem mais sábio que existiu. Só que também lá no final da vida de Salomão, Salomão pecou contra Deus. Até comentei esses dias aqui. Ele teve quantas mulheres? Vamos ver quem lembra. 700. Cadê minha esposa? Eu falei assim, irmão, uma já não é fácil. Mulher é uma benção, irmão. Uma já é, olha, já não é fácil. Você imagina 700 mulheres falando ao mesmo tempo. O homem foi doido, eu não sei o que ele estava pensando, não. Mas enfim, deixa isso para lá. Deixa quieto. Esse homem arrumou 700 mulheres. Deus falou para ele que elas iam fazer ele errar, e fizeram. Ele não deu ouvido à voz de Deus. O homem viu 2 vezes Deus. Deus apareceu para Salomão 2 vezes. Ele tinha toda a sabedoria, ainda assim se desviou do caminho no final. E isso teve um preço caro. No final do reinado de Salomão, Deus falou o seguinte: Salomão, você vai perder o reinado, só que por amor de Davi, eu não vou fazer agora no seu tempo. Você vai morrer e vai ser o seu sucessor, o seu filho. Aí vai vir o 4º rei de Israel. Quem foi o 4º rei de Israel? Roboão. Foi filho de Salomão, neto de Davi. E Deus falou, olha, no tempo de Roboão, eu vou fazer o seguinte. São 12 tribos em Israel, não são? O Roboão, seu filho, só vai ser rei sobre 2 tribos, que foi Judá e Efraim. As outras 10 tribos eu vou dar para outro rei. Vou deixar 2 tribos ainda com o seu filho, porque ele é neto de Davi, por amor a Davi, senão nem isso ele ficaria. E foi o que aconteceu. O Salomão morreu, veio o Roboão. Olha como Deus fez para poder cumprir a palavra. O Roboão se levantou, e quando o Roboão foi ungido rei, o povo de Israel veio até ele. Falou assim, ô rei Roboão, o senhor assumiu o lugar do seu pai, o Salomão, só que nós temos uma queixa. O Salomão foi muito pesado para nós. O Salomão cobrava muitos tributos. Olha, faz o seguinte, alivia a carga de sobre nós. Pega mais leve, né? Tira um pouco aí dos tributos, dos impostos. Dá uma aliviada que nós vamos te servir. Aí o Roboão escutou. E o Roboão foi pedir conselho. Presta atenção como conselho é uma coisa importante, viu? Tem gente que vive falando aí, se conselho fosse bom, não dava. Vendia. Pois é, mas tem conselho bom dado, de graça, aqui na palavra de Deus. Amém? E todo mundo precisa de bons conselhos. Ele foi pedir conselho primeiro para os anciãos. Os anciãos eram os homens sábios que aconselharam até o pai dele na época. E ele perguntou, olha, o povo está dizendo para que eu alivie a carga, para eu aliviar o peso. O que vocês acham? Os anciãos aconselharam ele, o rei Roboão, faça isso.
alivia a carga sobre o povo. Seu pai foi muito pesado sobre eles, cobrava muito. Se você aliviar, eles vão te servir com amor. Só que ele não achou o suficiente o conselho dos anciãos. Ele foi pedir o conselho, a Bíblia diz, para os jovens que cresceram junto com ele, seus amigos. Aí chegou para os amigos: e aí, o que vocês acham que eu tenho que fazer? O povo está dizendo para que eu alivie o peso, o tributo, a carga sobre eles. Os amigos disseram: não, tem que aliviar nada não. Você tem que ser até mais pesado que o seu pai. Fala para eles o seguinte: ó, o meu dedinho mindinho vai ser mais pesado que o ombro do meu pai. Vocês vão ver o que é ser pesado. O meu pai castigou vocês com vara, eu vou castigar vocês com escorpião. Olha que coisa. E ele foi doido, em vez de seguir o conselho dos sábios, dos anciãos, seguiu o conselho dos amigos, que cresceram com ele lá, os jovens. E chegou para o povo e falou: o negócio é o seguinte: se o meu pai foi pesado, eu vou ser mais ainda. Vocês podem se preparar, porque o meu dedinho mindinho é mais grosso do que o braço, o ombro do meu pai. Meu pai castigou vocês com varas, eu vou castigar com escorpião. Naquela hora o povo se revoltou. Disse: então nós não vamos mais te seguir. 10 tribos de Israel, eram 12. 10 tribos se separaram de Israel. O Roboão ficou só com 2 que continuaram seguindo, Judá e Efraim. Essas 10 tribos foram para outro lugar e levantaram esse jovem que não era nada, Jeroboão. A única coisa que ele fazia é que ele era trabalhador. A Bíblia fala que ele era um jovem esforçado, trabalhador. Um dia ele está no caminho, o profeta Aías, que você vai ver ele aqui agora, o profeta Aías era homem de Deus, encontra Jeroboão, ele estava com uma veste nova, Deus manda ele rasgar a veste em 12 pedaços. Por que 12? Simbolizando as 12 tribos. O profeta Aías rasga a veste em 12 pedaços, a veste nova, e dá para ele 10 pedaços, e diz: olha, você não é nada hoje, mas Deus está falando aqui para você, que você vai se tornar o novo rei de 10 tribos em Israel. Irmão, aquilo foi tão forte, que ele não era nada, mas se cumpriu. A palavra do homem de Deus. O Jeroboão depois foi o escolhido, ele foi o rei escolhido pelas 10 tribos. Se tornou rei de 10 tribos, enquanto Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, se tornou rei de 2. Ali se dividiu o povo de Deus. Era Judá e Israel, reino do norte e reino do sul. Quem está acompanhando até aqui, diga amém. Hoje eu estou explicando bastante coisa, estou tentando resumir para você. Só que o que aconteceu com Jeroboão? Onde que ele errou, pastor? Até aqui está tudo bem com Jeroboão. Se tornou o rei, o novo rei de Israel. Agora Israel era só 10 tribos e 2 tribos eram Judá. Só que lá em Judá, onde Roboão era rei, ficava o templo que Salomão construiu. O templo de Deus, o templo de Salomão, aonde se adorava a Deus. Então o que acontecia? Mesmo que as 10 tribos se separaram, elas ainda serviam a Deus. Então toda vez elas tinham que ir até Judá para adorar a Deus, para prestar culto ao Senhor. E ficava lá, Judá ficava lá sob o domínio de Roboão. Quando Jeroboão percebeu isso, ele deixou o medo entrar no coração. Ele falou assim: esse povo agora é fiel a mim, as 10 tribos são fiéis a mim, mas eles ainda têm que ficar indo lá em Judá, porque a igreja está lá, o templo está lá, e lá que eles adoram a Deus. A uma hora dessa eles vão fazer as pazes com o Roboão, e vão voltar a servir a ele, e depois vão me matar. Sabe o que esse homem fez? Para o povo não ir lá adorar a Deus em Judá, onde ficava o templo de Deus, ele inventou da cabeça dele um templo. E lá, aonde ficava Israel, ele fez 2 lugares de adoração. Mandou fazer 2 bezerros de ouro. Olha que coisa, tudo com medo, de perder o povo. Falou assim: lá dá muito trabalho para vocês irem lá. Fica por aqui mesmo. Aqui agora a igreja também é a mesma coisa. Mandou fazer altar, mandou fazer dia de festa, dia de culto, igual tinha lá no mesmo dia, inclusive. Mandou fazer lá. Falou assim: agora vocês podem adorar a Deus aqui.
Aí pegou qualquer um. Você quer ser sacerdote? Vem cá, você vai ser sacerdote. Você quer ser levita? Vem cá. A outro, não, mas ele fuma, o outro bebe, não tem problema. Pode vir, você vai ser pastor também. Você vai ser obreiro. E foi levantando dos mais baixos do povo, irmão. Gente para ser sacerdote. Fez uma igreja lá do jeito dele, da cabeça dele. Fez um altar lá. E falou, agora vocês podem servir a Deus aqui. Tudo isso foi pecado. Diante de quem? De Deus. Parece bastante o que a gente vê hoje, né? Igrejas aí criadas à torta e à direita, sem direção de Deus, gente pegando dos mais baixos aí do povo e faz, e levanta, e unge, você agora é sacerdote, você é isso e aquilo. Irmão, cuidado, hein? Cuidado, para você não cair nisso. Existe a igreja verdadeira, que é aquela que Deus mandou, e existe aquela que saiu da cabeça de quem? Do homem. Isso é coisa séria. E Deus vendo tudo aquilo, ele levantava sacerdote de qualquer jeito. A Bíblia fala, pode ler você, eu sempre falo, tem interesse, você mesmo vai lá e leia. Você vai ver que ele pegou gente dos mais baixos do povo, e não era nem da tribo de Levi, porque o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, e fez sacerdote, e levantou gente para trabalhar na obra de Deus de qualquer jeito. Obrigado, irmão. E aí fez um altar lá, aí fez a igreja dele, e colocou em pontos estratégicos para o povo de Israel não precisar ir até onde? Judá. Quando Deus viu, Deus mandou um homem de Deus. Esse homem de Deus chegou lá e profetizou contra aquele altar, que aquele altar não era de Deus. Falou assim, ó, altar, altar, ossos de homens queimarão sobre você, altar. E aí ele fala, para que isso seja como sinal de que é Deus quem está falando, esse altar vai rachar. E o altar rachou, irmão, na hora. E a cinza que estava sobre ele caiu. Quando Jeroboão viu aquilo, em vez dele se arrepender, não, eu fiz uma igreja errada, não tem nada a ver, está tudo errado isso aqui, não foi Deus que mandou, eu vou desfazer. Não, sabe o que ele fez? Estendeu a mão contra o homem de Deus e falou assim para os soldados, pega ele. A hora que ele estendeu a mão dele secou, na hora, ficou mirrada. Não conseguia nem trazê-la de volta, ficou dura. Aí ele caiu em si e falou, ai misericórdia, homem de Deus, peça a Deus para minha mão voltar. Aí o homem de Deus orou, a mão dele voltou. Aí ele se arrependeu, falou, não, homem de Deus, fica aqui comigo, come pão, bebe água, vou te dar muitos presentes. O homem de Deus falou, não, Deus me deu uma missão para vir aqui profetizar contra esse altar, não posso nem comer, nem beber, nem voltar pelo mesmo caminho. E o homem de Deus foi embora. Aí é outra passagem que você deve lembrar, que depois um profeta velho alcançou esse homem de Deus, fez ele comer, beber, voltar, e ele acabou morrendo. Só que depois de tudo isso que Jeroboão viu, meu irmão, ele ainda não se arrependeu. Ele continuou com aquela igreja que não tinha nada de Deus, era tudo da vontade dele, que Deus não mandou abrir, que Deus não mandou erguer aquele templo. E ele continuou, a Bíblia diz, continuou levantando sacerdotes do jeito que ele queria. A Bíblia fala assim, do jeito que ele queria, da vontade dele. E a Bíblia fala que esse pecado se tornou ainda maior diante de Deus. Quando, depois de tudo isso, ele não se converteu, ele não se arrependeu, continuou com aquela igreja lá da cabeça dele, continuou fazendo Israel errar, porque a Bíblia diz, por causa disso Israel errou, porque o povo todo começou a ir nesse lugar que ele abriu, e deixou de ir no templo verdadeiro de Deus, deixou de ir na casa de Deus de verdade. Ele fez todo Israel errar. Aí chega nesse ponto aqui, quem entendeu diga amém. Deu para entender até aqui, diga glória a Deus. Ufa, resumi bastante, né? Mas ele não se arrependeu, então o filho dele fica doente. E ele lembra de quem? Ele lembra daquele profeta que lá atrás foi quem um dia disse para ele, olha, você vai ser rei sobre 10 tribos. E o que aquele profeta falou aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Era o profeta Aías. Mas olha o que ele faz. Volta aqui então, quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Eu tive que correr bastante para chegar até aqui, mas o versículo 2 diz assim, ó, e disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora e faz o quê? Olha aí, ó, presta atenção, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de quem? Jeroboão, e vai a Siló. Eis que já está o profeta Aías, lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre esse. Olha aí, o filho dele fica doente e ele lembra do homem de Deus. Ah, mulher, tem um homem de Deus lá.
Lá atrás, quando eu não era nada, eu não era ninguém, um dia ele me encontrou, falou que eu seria rei, e a palavra se cumpriu. Ô mulher, vai lá, só que é o seguinte, a gente está errado, a gente está no erro, e a gente não vai ser atendido por Deus, se ele souber que somos nós. Se disfarça, mulher, faz o seguinte, põe aí uma peruca, sei lá, põe uma outra roupa, né, e vai lá, e se disfarça, chega lá, ele vai te falar o que está acontecendo. Olha o que diz o versículo 3 agora. E toma na tua mão o quê? 10 pães e bolos, e uma botija do quê? De mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Tem Bíblia que fala esse rapaz, né? Dá a entender que era um adolescente. Então falou para ela, faz assim, ó, só você se disfarçar, pega um bom presente, pega 10 pães, pega bolos, botija de mel e leva. Irmão, Deus ninguém compra, e homem de Deus também não, diga glória a Deus. Não adianta, pode levar presentes e muitos presentes, mas se não mudar de vida, não adianta nada. Pastor, porque se Deus abençoar, olha, eu vou dar uma boa oferta aqui na igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, amém, vai ajudar a obra de Deus, mas é verdade, tem que continuar sendo o quê? Dita. Se não se arrepender, se não deixar o pecado, não vai adiantar nada. E ela pegou e foi, olha o que diz o versículo 4, e a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já o quê? Escurecidos por causa do quê? Da velhice. Olha só, estava lá o profeta de Deus, velhinho, 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 que tão velhinho que estava, a sua visão já estava até escurecida, ele já nem enxergava muito bem. Estava velhinho, já não enxergava direito, mas ainda era homem de Deus, diga a glória a Deus. Não tinha muito bem a visão humana mais, mas tinha a clara visão espiritual, diga glória a Deus. E olha o que acontece agora, é tremendo, versículo 5. Porém o Senhor disse a Aías, quem é que falou com Aías? O Senhor. O que Deus disse? Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está o quê? Doente. Assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, o que ela vai fazer? Fingirá ser outra. Antes da mulher chegar, Deus já avisa ele. Ô Aías, sim Senhor. Aías está vindo aí a mulher de Jeroboão. Ela vai te consultar sobre o filho dela. E ó, quando ela chegar aí, ela vai fingir ser outra, tá? Sim Senhor. Fala isso e isso para ela, viu? Sim Senhor. Olha o que acontece agora. Versículo 6. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, e entrando ela pela porta, disse ele, o que ele disse? Lê você, entra, quem? Mulher de Jeroboão, por que se disfarças assim? Diga glória a Deus. A mulher acho que quase caiu para trás, ela chegou lá toda disfarçada, é um velhinho, nem enxerga direito, não vai saber quem eu sou. A hora que a mulher entra na porta, ele escuta o ruído, ele fala, entra, ô mulher de Jeroboão. Pode entrar, eu sei que é você. E ele fala assim, por que se disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras o quê? Duras notícias, novas são notícias. Irmão, toda pessoa que quer se disfarçar diante de Deus, ela vai receber duras notícias. Aprenda uma coisa, diante de Deus e de todo o meu coração eu te digo, se você for diante de Deus, por mais que você tenha errado, com sinceridade, pode ter certeza que haverá misericórdia. Eu falei no início, Deus é advogado. E Ele mesmo falou, não erre. Deus não está te dando aí libertinagem para você errar. Eu sempre falo, não confunda liberdade com libertinagem. Nós estamos num tempo da graça, não de libertinagem. Mas se acontecer, como eu falei, né, o pecado para nós tem que ser igual a panela quente. Sem querer você esbarrou, mas na hora você já tira a mão, misericórdia, Deus, me perdoa. Porque se você chegar com sinceridade diante de Deus, haverá misericórdia. Mas, irmão, se você quiser continuar no erro, e ainda assim obter o favor de Deus, você vai ter que se disfarçar. Você vai querer se disfarçar.
fingir alguma coisa que não é. E meu irmão, todo aquele que chega diante de Deus com disfarce vai receber duras notícias. Não vai ser boa coisa não. Porque diante de Deus ninguém se disfarça. A Deus ninguém engana. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso achar que diante de Deus eu vou fazer isso, meu irmão. Não, é bobagem. Achar que eu vou continuar fazendo o que Deus não aprova, que eu estou continuando a de cristão, de santo, venho para a igreja, Deus me socorre, oh Deus me ajuda. Oh meu irmão, Deus te conhece. O pastor não te viu lá, mas Deus te viu. Irmãos e irmãos não te viram lá, mas Deus te viu. Larga a mão desse disfarce. Porque quando você entrou naquela porta, Deus já sabia que você ia entrar aqui, que era você que vinha. Deus já sabia a intenção do seu coração, Deus já sabia o seu pensamento, Deus já sabia de tudo. E outra coisa, eu não falo só de pecado, não. É tão bom quando Deus mostra o que está no seu coração aqui no altar, que é para que você veja que é Deus que está falando e não é um homem. Porque o Aías não tinha uma boa visão natural. Se ele estivesse enxergando bem, a mulher poderia pensar, eu me disfarcei, mas não foi direito, porque ele me reconheceu. Não, aquele homem não tinha visão natural. Tinha que acreditar que verdadeiramente quem mostrou o disfarce dela para ele foi quem? Foi Deus. É o que acontece às vezes eu dou risada, irmãos, porque quantas vezes já aconteceu de alguém terminando o culto, a pessoa vem com aquela intenção no coração já, o pensamento já formado, já pensando em sair de casa, já pensando em deixar tudo, já pensando em jogar tudo pro alto, largar o emprego, o pensamento já está formado, mas ela se disfarça, põe um sorriso no rosto e vem como se tivesse tudo bem. E aqui o pastor fala, o irmão, a irmã, quem quer que seja que Deus está usando aqui, fala, olha, você estava pensando em sair de casa amanhã assim, assim. A pessoa fala, meu Deus, quem contou? Ninguém contou, irmão. Diante de Deus todo disfarce cai. É para você ver que é Deus que está falando. Você estava querendo sair de casa, você estava querendo ir embora, você estava querendo largar tudo. Está aí com um sorriso no rosto, mas Deus sabe que está onde? No seu coração. Meu irmão, naquela hora que Deus mostrou que em você tem que cair aos pés de Jesus. Você tem que falar, Senhor, é verdade. Estava aqui com o pensamento formado, estava aqui já com a minha ideia pronta, vim na igreja hoje falando, é o último culto. Não vou mais não, porque não está resolvendo nada. Só que Deus sabe, meu irmão, que você já veio com esse pensamento, se disfarçou para chegar aqui, mas Deus conhece o seu disfarce. Todo disfarce diante de Deus cai. Amém? Você chega com aquele sorriso, lá na empresa se disfarça, para a família você disfarça, como se tivesse tudo bem, mas aqui diante de Deus, meu irmão, todo disfarce cai. Diga glória a Deus. Deus sabe que você não está bem, Deus sabe que você anda triste, Deus sabe que você anda desanimado, que você não anda contente, que você não anda feliz. E meu irmão, não adianta disfarçar. É melhor chegar diante de Deus e falar, Jesus, me ajuda, tira esse descontentamento do meu coração, porque eu não ando contente com que o Senhor, com o que está acontecendo na minha vida. Eu não ando contente com o meu emprego, eu não ando contente com o meu casamento, eu não ando contente com a minha família, eu não ando contente na igreja. Para de disfarçar, meu irmão. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque todo disfarce diante de Deus cai por terra. Diga glória a Deus. Não adianta se disfarçar. Eu não estou dizendo que você tem que andar chorando pelos quatro cantos para todo mundo ver o seu sofrimento. Não. Há pessoas que você não deve satisfação alguma da sua vida. Mas diante de Deus, você tem que ser sincero. Diga glória a Deus. Diante de Deus você tem que falar a verdade. Diante de Deus não se disfarce. Não, porque Deus conhece tudo. E a única maneira de Deus te ajudar é se você tirar o seu disfarce. Se você não tirar, Ele vai te revelar. Se você não tirar o seu disfarce, Ele vai mostrar quem você é. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele vai te revelar na oração, Ele vai te revelar na palavra. Quantas vezes aconteceu alguém ficar bravo, com um irmão ou irmã, que às vezes confessou, contou o seu problema para alguém,
E aí, o pastor, sem saber de nada, sem ter visão nenhuma do que estava acontecendo, sem ouvir nada do que estava acontecendo, às vezes chega aqui e fala: olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí chega no final, o irmão fala assim: você contou para o pastor, seu fofoqueiro? Só que não contou nada. Foi Deus, meu irmão, que contou. Diga glória a Deus. Esse dia o irmão falou para mim: pastor, pelo amor de Deus, eu trouxe meu filho na igreja, o filho dela não vinha. Pastor, o senhor começou a pregar aí. Pastor do céu, saiu lá fora e foi: mãe, você já foi contar minha vida pro pastor, né? Falei: pastor, e para mim convencer ele que eu não falei nada? Pastor, pelo amor de Deus, fala para ele, eu não falei nada. Falei: não, o senhor não falou não. Falei: meu filho, foi Deus. A pessoa acha que é o pastor. Não, e o pastor muitas vezes nem enxerga, nem ouve no natural. Meu irmão, você tem que ver que é Deus que está falando com você. Diga glória a Deus. Tira todo o disfarce diante do Senhor. Ela foi recebida pelo homem de Deus com duras notícias. Mas por quê? Porque, meu irmão, quis disfarçar-se diante de Deus. Diante de Deus ninguém se disfarça. Eu sempre falo aqui sobre Adão, quando Deus chega lá na viração do dia e dessa vez o Adão não está lá. Dessa vez o Adão está escondido. Aí Deus chega e fala: Adão, onde estás? Eu sempre falo: você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia? É claro que sabia, estava dando oportunidade para ele se apresentar. E ele fica lá: ai Senhor, eu ouvi a sua voz e tive medo. Estava lá atrás das árvores, atrás das moitas. Irmão, Deus já sabia onde ele estava. Então é bobagem, meu irmão. Não chegue diante de Deus com disfarce, não. Chegue diante de Deus com sinceridade. Eu vou parar aqui de falar sobre ela. Para resumir, a Bíblia diz que o Aías fala para ela: olha, você vai, e a notícia é dura. Quando você pisar o pé lá na sua cidade, teu filho vai morrer. E olha, todos os homens da casa de Jeroboão vão morrer. Porque Jeroboão fez o que desagradava a Deus, virou o rosto para mim, assim diz o Senhor, e todos os de Jeroboão vão morrer, vão padecer. Esse aí vai ser o único que vai entrar na sepultura. O resto, quem morrer na cidade, acho que foi isso, quem morrer na cidade vai ser comido pelos cães, quem morrer no campo, as aves do céu vão comer, não vão ser nem enterrados. Coisa séria. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ver um outro exemplo, rapidinho, porque tem bastante coisa para falar. 1 Reis mesmo, lá no capítulo 22. Lá no 22. Quem está entendendo, diga glória a Deus. 1 Reis 22. Por que eu tenho que abrir mão do disfarce, pastor? Porque a partir de agora você vai ver o seguinte, que o disfarce, ele não te livra. Não adianta. Irmão, se a palavra falou uma coisa, se a palavra falou algo, não queira desafiar a palavra. Você pode se disfarçar, você pode tentar dar um jeitinho, que como diz o ditado aí, o brasileiro é cheio de dar jeitinho. Mas não tem jeito, meu irmão. O que a palavra falou, ela vai cumprir. Não adianta. Pode disfarçar, o disfarce não vai livrar. Isso é coisa séria. Olha o que diz aí. 1 Reis capítulo 22, versículo 29. Deixa eu correr aqui. Eu vou ter que resumir aqui também. Fala assim, ó. 1 Reis 22, 29. Assim, o rei de Israel, aqui o rei de Israel era Acabe, tá? Era o rei Acabe, um dos reis mais pecadores que teve em Israel. Era o marido de Jezabel, Acabe. Assim o rei de Israel e o rei e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. Então você já vê aí que são dois reinos, viu? O rei de Israel era Acabe e o rei de Judá era quem? Josafá. Presta atenção agora, ó. 30. E disse o rei de Israel a Josafá: olha só, lê você. Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel, que era Acabe, né? E entrou aonde?
Mas por que o Acabe quis fazer isso? Se disfarçar para ir para uma guerra, se disfarçar para ir para uma peleja. Eu vou resumir para você. Foi mais ou menos parecido. Lembra que eu falei? Que toda pessoa que se disfarça é aquela que quer o favor de Deus. Não, o primeiro caso foi esse. O Jeroboão queria o favor de Deus, mas não queria deixar o pecado, não queria se arrepender. Aqui o Acabe, ele ouviu uma palavra que foi dada para ele, mas ele ainda quis desafiar a palavra. Ele acreditou no que foi ouvido, mas ele quis pagar para ver, então ele se disfarçou. Achou que podia enganar a palavra. Achou que na vida dele a palavra não funcionaria. Por quê? O Acabe era pecador. Josafá tinha um temor de Deus. Era um homem de Deus, o rei Josafá. O Josafá chama Acabe para uma batalha. Aliás, ao contrário, o Acabe chama Josafá para uma batalha. E o Josafá vai. Só que como o Josafá era de Deus, toda pessoa de Deus, antes de entrar na batalha, ela consulta quem? A Deus, a palavra. Aí o Josafá fala assim para o rei de Israel, Acabe. Ô Acabe, não tem aqui um homem de Deus para que a gente consulte primeiro a palavra de Deus, antes de ir para a batalha? Aí o Acabe fala, tem aí, tinha lá 400 profetas, mas todos os 400 chegaram para trazer a palavra e todos eles falavam a mesma coisa. Vai que Deus vai ser contigo, vai que a vitória já é sua, vai que Deus já entregou a chave da vitória na sua mão, que a porta já está aberta e a bênção já está na tua mão, Deus está mandando um anjo entregar, e dá. Todos eles, vai que Deus é com vocês. Todos eles não passavam de bajuladores. O Josafá era homem de Deus, o rei Josafá, ouviu tudo aquilo, só que não bateu. Sabe quando não bate? Você percebe quando a coisa é de Deus, percebe ou não percebe? Falou assim para o Acabe, mas não tem ainda um homem de Deus aí? Tinha 400, hein? Para você ver. Não tem ainda aí um homem de Deus que a gente possa consultar? Aí o Acabe falou assim, tem um aí, mas eu não gosto dele não, porque ele só fala contra mim. Mas não era. Esse um aí, que ele disse que não gostava, o Acabe disse que não gostava, é porque ele falava o quê? Fala assim, verdade. Irmão, nem todo mundo gosta de quem fala o quê? A verdade. Irmão, você vai encontrar muito lugar por aí para a gente te falar, olha, vai que Deus é contigo, a bênção já é tua, Deus já está te entregando a chave da vitória na mão, que Deus já está te abrindo a porta e tal. Só que a pessoa está num erro lascado na vida. A pessoa está fazendo tudo que desagrada a Deus. Que negócio é esse que Deus já abriu a porta, que Deus já deu a chave da vitória? Irmão, bajulador vai ter muito por aí. Bajulador você vai encontrar bastante. Se você quiser, você vai se cercar. Tinha 400. Só que gente para falar a verdade vão ser poucos. Só que quando você encontrar, goste da verdade. Porque Jesus falou que o que liberta é o quê? A verdade. Quem gosta de ouvir a verdade? Você gosta, continua assim. Porque tem gente que gosta de bajulação. E a bajulação não te leva para nada. A própria Bíblia diz isso. Não te leva a lugar nenhum. Gente que dá tapinha nas suas costas e aplaude tudo que você está fazendo, irmão, não te leva a lugar nenhum. Bom é quando alguém te diz a verdade. Se você errar, dizer, olha, está errado. Não, isso aqui que você está fazendo está certo. Levanta, acerta a tua vida, te conserta. Vamos, faz o que é certo. Esses aí vão te ajudar a chegar longe. Diga glória a Deus. O Josafá percebeu, falou, não tem ainda um homem de Deus aí? Tem um aí, mas eu não gosto dele não, porque ele só fala mal contra mim. Aí o Josafá falou, pois é esse que eu quero. Chama ele lá. Aí foram lá chamar o Micaías, esse agora era Micaías, o outro era o Aías. Aí o homem que foi chamar o Micaías, engraçado que ele já chega falando assim, negócio é o seguinte, vim aqui chamar o senhor, e mandaram chamar o senhor lá, mas já vou avisar que lá todo mundo falou que vai dar certo. Você entendeu bem? Todo mundo falou que vai dar certo, que eles vão conseguir, que a bênção já é deles. Chega lá, você já sabe que você tem que falar. Você não pode falar o contrário. Entendeu? Eles foram, o senhor entendeu? Vão assim. Micaías falou para ele assim, eu só vou falar o que Deus mandar. Glória a Deus. Nós temos que ser assim, diga glória a Deus. Não interessa quem vai estar lá, pode ser o rei. Vou falar o que Deus mandar. Aí o Micaías vai. Quando o Micaías chega, Micaías faz assim,
Pergunta para ele: aí, homem de Deus, qual é a palavra do Senhor? Pode ir, vai dar certo, Deus vai ser com vocês. Por quê, pastor? Por que ele fez isso? Porque tem gente, meu irmão, que não adianta se desperdiçar saliva com ela, que ela só vai ouvir o que ela quer. Não tem gente que é assim? Aí você quer ouvir? Então tá bom, pode ir. Aí o Josafá olhou bem para ele, porque o Josafá era de Deus. Olhou bem para ele e falou assim: homem de Deus, fala a verdade, homem de Deus. Eu conjuro-te que o Senhor diga a verdade para mim. O Micaías falou: o senhor quer ouvir a verdade? Então tá bom. A verdade é o seguinte: eu vi um anjo, aliás, um espírito maligno. Deus perguntou: quem pode suscitar lá os círios contra Acabe? Quem pode fazer isso e aquilo? Um demônio levantou e falou: eu vou. E esse demônio falou assim: eu vou ser um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Eu vi. E esse demônio falou que ia colocar mentira na boca dos profetas e ia levantar-se contra Acabe. E eu vi depois Israel perdido, como ovelha sem pastor, cada um correndo para um lado. Aí o Acabe já levanta e fala: tá vendo? Por isso que eu falei que eu não gosto dele. Ele não fala nada ao meu favor. E o Acabe fala assim: prende esse homem aí, prende esse profeta. O profeta sendo preso, o profeta Micaías fala assim: ó, todos ouçam, se o Acabe voltar com vida, não foi Deus que falou por mim. Irmão, quando o Acabe escutou aquilo, por mais que ele não gostasse do profeta, ele sabia que aquela palavra era o quê? Era verdade. Ah, irmão, a pessoa pode não gostar, pode xingar, brigar, porque quem está no pecado fica doido, fica ou não fica? Tem gente que gosta, mas tem gente, irmão, que se levanta contra quem está falando a verdade. Mas ele teve tanto medo que aqui entra onde a gente viu. Ele mesmo assim quis se disfarçar. Se ele não tivesse acreditado, ele teria se disfarçado? Claro que não. Se ele achasse que fosse qualquer coisa, ele falava: não, vou lá e não vai acontecer nada. Ele falou: bom, por via das dúvidas, eu vou fazer o quê? Vou me disfarçar. Mas o Acabe, ele fez uma coisa que ninguém deve fazer. O que ele fez, pastor? Ele quis provar a palavra. Ele quis, até marquei aqui, ele quis desafiar a palavra. Irmão, não queira desafiar a palavra, não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não desafie a palavra. O que é desafiar a palavra? A palavra fala que uma coisa é errada e você diz: eu não concordo não. Eu acho que na minha vida não tem problema. Vou fazer. Porque o meu pensamento, eu penso diferente. Não desafie, meu irmão, que a palavra diz que é errado, é o quê? Errado e acabou. Se você desafiar, você vai ter a consequência. Se Deus fala, meu irmão, que algo é pecado, se Deus fala que algo não é para fazer, não faça, não desafie a palavra. Não queira, como eu coloquei aqui, não queira pagar para ver. Não queira pagar para ver. Tem gente que quer pagar para ver, ela acha que só na vida dela o adultério não vai ter problema. A pessoa acha que ela é especial, só na vida dela a bebida não vai trazer problema. Não, mas comigo eu bebo só um pouquinho. A pessoa acha que só na vida dela a pornografia não vai dar em nada. Ela quer pagar para ver. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, não queira pagar para ver, não. Porque o Acabe, ele quis fazer isso. Disse: eu vou mesmo assim. Não faz isso. Eu falo isso muito com os jovens. Uma vez eu me lembro, vários exemplos eu posso te dar aqui, mas eu lembro de um caso, uma jovem. O pastor falou para ela assim: olha, ô irmãzinha, não vai. O rapaz não quer nada com Deus. O rapaz não é de Deus. A Bíblia diz: não há comunhão entre luz e o quê? E trevas. Não tem. Você é uma moça de Deus. Olha, você tem ministério, Deus tem tanta coisa para você, você é uma bênção, você vai se envolver com um cidadão desse. Não vai dar certo isso. Não tem nada a ver vocês dois. Está aqui, não entra no julgo desigual. Não, mas no meu caso é diferente, porque eu sinto no meu coração que eu vou trazer ele para Jesus e vai dar certo, vai funcionar. Não vai, mas eu vou. Então tá bom, você quer ir, vai. Não foi 2 meses, ela largou tudo, porque o pastor falou assim: se você for, infelizmente você não pode mais ficar no seu ministério, você não vai poder mais exercer o que você exercia na obra de Deus, acabou. Tudo bem, não tem problema, mas eu vou. E foi mesmo assim.
Não deu 2 meses, irmão. O rapaz usou e abusou, você já entendeu o que eu estou falando? Né? A moça era pura, cresceu na igreja. Aí depois que ele fez tudo, ele meteu o pé nela. Aí nem ministério, nem igreja, nem ele. Ficou aí, ó. Então a pessoa quer desafiar a palavra. Não desafia não, meu irmão. Eu falo uma vez, tem um abençoado aqui que ele vai lembrar disso aí. Uma vez alguém trouxe para mim lá uma moto lá para mim abençoar. Aí falou assim: pastor, abençoa minha moto. Olha, glória a Deus, consegui, comprei. Falei, amém, glória a Deus, né, irmãozinho, que bênção, tal. A hora que eu fui abençoar, eu lembrei. Eu falei, peraí, você tem habilitação? Que eu não lembro que você tinha habilitação. Então, pastor, eu não tenho. Mas assim, graças a Deus, Deus deu a moto, então a gente vai andando, pede para Deus guardar, Deus vai livrando. Aí depois eu vou tirar. Eu falei, não, irmão, não vai não. Olha, se eu sinto muito, eu só abençoo com uma condição. Eu falei desse jeito: se você pegar essa moto e deixar lá guardada até você tirar a sua habilitação. A minha bênção aqui só vai valer nessa condição. Se você não fizer isso do jeito que eu estou falando, a bênção que eu der aqui não vai valer de nada. E eu digo mais, hein? Falei para o outro assim que está do lado, marca esse dia. Marca hoje, que eu sabia que eu estava falando pelo Espírito Santo. Você vai perder essa moto, se você não obedecer. Ai, que isso, pastor? O senhor jogou praga? Não, não joguei praga. Eu adverti da praga. Eu falei da praga. Não, tá bom, pastor. Sim, senhor, você entendeu? É pelo amor a você. É por amor a você. Não faz. Tá bom. Ungi a moto. A tua moto sumiu. Aí ficou, andou para lá, andando para cá. Depois alguém chegou para mim e falou assim: pastor, lembra daquele dia? Falei, lembro. Pois é, eu até marquei aquele dia tal, assim, 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 o senhor falou. Pois é, já perdeu a moto. Já não tem mais. Está entendendo, irmão? Não queira pagar para ver. Quem está entendendo, diga amém. O Acabe quis pagar para ver. Fala comigo assim, ó. O disfarce não te livra. Não livra não, meu irmão. Eu falo aqui sem citar nome, mas podia dar vários exemplos para você que eu já vi, irmão. Gente que quis pagar para ver. E o Acabe foi um. Vamos terminar porque o tempo vai embora, né? Ele fala assim, ó. Rapidinho aqui, para a gente encerrar, no versículo 29, aliás, no versículo 30, né? Ele fala assim, ó. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Olha o 31. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra quem? Irmão, o Acabe não sabia. Lá no inimigo já tinha pintado um alvo em cima dele assim, ó. É ele, a gente quer ele. Não vai atrás de mais ninguém. Vocês estão entendendo? É ele que a gente quer. É ele que nós vamos pegar. Irmão, a pessoa não faz ideia. O que Deus tinha falado era para levar, porque o diabo já tinha marcado naquele dia. Era aquela pessoa que ele ia levar. Quantas vezes isso aconteceu? Você deve conhecer até mais do que eu estou falando aqui. Você deve saber de exemplos. Enquanto eu estou pregando, você está lembrando aí. Aquela pessoa era ela nem sabia que ela estava lá no inferno, a cabeça dela estava pedida. A cabeça de Acabe estava pedida. O rei da Síria fala assim, não vai atrás de ninguém, vai atrás do rei de Israel. O negócio é com ele. Aquele dia o demônio ia levar ele. Já estava tudo preparado. Olha que coisa terrível isso. Diz assim, ó, no versículo 32. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros, Josafá, disseram eles: certamente esse é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá fez o quê? Porque o Josafá estava vestido de rei. Quando eles viram alguém vestido de rei, falou: é aquele lá, vamos atrás dele. Quando foram chegando a Josafá, ainda bem que Josafá gritou: peraí, eu não sou o rei de Israel, não, sou o rei de Judá. Aí eles disseram: não é esse aí não. Olha o versículo 33. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, fizeram o quê? Irmão, o negócio era com Acabe. O negócio era com Acabe. E olha o que aconteceu, 34. Então um homem entesou o arco na sua o quê? Simplicidade. Aí vai lá,
um homem, um rapaz que não sabia nem mexer com arco, com flecha, queria atirar para lá, deve ter colocado a flecha para cá, deve ter puxado do lado errado, de repente a flecha escapou, tchuf, e foi a flecha ao acaso, porque na sua simplicidade ele atirou ela, sem saber atirar. O que aconteceu? E feriu o rei de Israel. Presta atenção, ó, por entre as fivelas e o quê? E as couraças. E o homem estava disfarçado, cheio de couraça por cima, fivela e tudo. Alguém vai lá, ao acaso, na sua simplicidade, lá mexendo com arco e flecha, atira. Escapou. Foi. Aí vai a flecha. Achou quem? O Acabe, disfarçado, cheio de couraça, e ela acerta entre as couraças e as fivelas. Tá. O que aconteceu? Tá lá. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente o quê? E não teve jeito. Olha o 35. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro de fronte dos sírios. Porém ele morreu quando? À tarde, e o sangue da sua ferida corria no fundo do carro. Irmão, não teve como. Ele quis pagar para ver, e ele pagou. Irmão, você pode disfarçar, mas como eu coloquei aqui, ó, o disfarce não te livra. Não livra. Irmão, a flecha vai achar. Achou ou não achou? Ele estava pintado, o diabo queria ele. Uma pessoa fica brincando. Não sabe que às vezes o diabo faz um alvo na pessoa e fala: é ele, vamos levá-lo. O Espírito Santo vem, a palavra de Deus vem e fala: não vai, se você for você vai morrer. Não, mas é uma vez só, não tem problema não. E ele se disfarça e vai lá para o meio da balada. Se disfarça e vai lá para o meio da festa. Se disfarça e vai lá para onde não deveria ir. Irmão, não tem jeito. Não tem como fugir, não se disfarce. Porque ele quis pagar para ver, ele desafiou a palavra. Não desafia a palavra. Se Deus falou não, não. Não, mas eu vou fazer de um jeito que comigo vai ser diferente. Não vai. Deus falou não é não, o homem de Deus tinha falado. Não, mas comigo não tem problema, eu posso lá beber um pouquinho, comigo não vai acontecer, meu irmão, cuidado, o diabo só está querendo oportunidade, às vezes ele marcou você ali, ó, e só está querendo oportunidade, é ele que a gente quer. Diga assim: Deus me livre. Não, meu irmão, anda na presença de Deus, não dá para o diabo uma oportunidade, não. Anda com sinceridade diante de Deus. Deus falou para você não fazer, não faça. Não é que você é especial, não acho que com você vai ser diferente. Não, meu irmão, não faça o que Deus falou para não fazer. Seja fiel à palavra. Sexta-feira eu vou continuar, porque o tempo foi embora, eu nem vi o horário. Mas sexta-feira eu quero falar mais sobre essa palavra contigo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém. Vamos ficar de pé? Deixa eu correr aqui, porque é misericórdia. O tempo foi embora, irmão. Eu nem vi, mas é gostoso ouvir a palavra, não é? É bom demais a palavra de Deus, irmão. Isso edifica, se fortalece. Pastor, não serviu para mim hoje, então sirva de aviso, então, para que nem venha servir lá na frente. Diga graças a Deus. Anda com sinceridade diante de Deus, que a flecha do inimigo não vai te alcançar. Diga glória a Deus. Agora pega teu lenço aí. Eu quero pedir agora primeiro por você e depois nós vamos orar pela nossa família. Irmão, já quero falar com você, está no meu coração aquela palavra de Gênesis 25, 21 ainda. A Bíblia fala assim, ó: e Isaac orou pela sua esposa porquanto ela era estéril. E a Bíblia diz assim, ó: e o Senhor ouviu as suas orações e a sua esposa concebeu. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar Maria, o José, o João, orou pelo seu marido, ou pela sua esposa, ou pelo seu filho, por quanto ele era doente, por quanto ele era desviado, por quanto ele era idólatra, enfim, viciado. E o Senhor ouviu as suas orações e ele se converteu, ele foi curado, ele foi liberto do vício. Eu creio que vai acontecer da mesma forma como está na palavra. Quem crê, diga glória a Deus. Mas fecha os teus olhos, põe assim em silêncio no seu coração. Primeiro eu quero orar por você. Jesus, muito
muito obrigado por esta palavra, esse estudo maravilhoso que o Senhor está nos dando hoje. Queremos, ó Deus, tirar todo o disfarce de nós, meu Pai, que não haja em nós, ó Deus, nada que possa desafiar o mandamento do Senhor. Não queremos ir contra jamais a Tua palavra. Mas eu também oro por esta pessoa, Jesus, que aqui hoje está para buscar pela família dela. Não deixa, meu Deus, não deixa, meu Pai, que ela seja enganada por nenhum disfarce do inimigo. Às vezes tem alguém na casa dela que está disfarçando, mas está muito mal. Mostra para ela, mostra para ele. Como uma senhora falou hoje aqui no primeiro culto, ela disse: pastor, Deus mostrou para mim uma pessoa da minha família, ninguém percebeu, ela disfarçou muito bem, mas Deus mostrou para mim, essa palavra hoje foi para mim. Deus mostrou para mim que ela não estava bem. Oh, meu irmão, Deus vai te mostrar. Tem gente na sua casa que talvez está disfarçando, mas está numa depressão terrível. Tem gente na sua casa que talvez está disfarçando faz tempo, mas já está envolvido com coisa pesada, meu irmão. Oh, mãe, talvez teu filho disfarça bem, talvez sua filha disfarça bem, mas talvez já está envolvido em coisa pesada. Fala: Deus, faz esse disfarce cair por terra, em nome de Jesus, tanto em mim como na minha casa, conta em mim como na minha família. Oh, meu Deus, mostra, revela como o Senhor revelou ao profeta Ias. Oh, meu Deus, para que haja salvação, para que haja libertação, para que haja cura, em o nome do Senhor Jesus. Agora, meu irmão, eu quero orar tanto por você, pela tua família. Levante esse lenço assim para o céu. Diga comigo: Senhor Jesus, faça desse lenço como os lenços de Paulo, que o Senhor usou de modo extraordinário para curar e para libertar, em nome de Jesus. Meu irmão, se você sente alguma dor no seu corpo agora, coloque esse lenço sobre o local da dor, sobre o local da enfermidade. Se sua dor não é física, o teu problema não é físico, põe esse lenço no coração, ou até no alto da sua cabeça agora. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Pai, é alguém que chegou aqui hoje com um sofrimento muito grande, uma dor muito grande, nesse local específico do corpo, é na planta do pé, é no alto da cabeça, é o pescoço, meu Deus, que parece que deu um mau jeito, que está travado, é o braço que não levanta, é o joelho, meu Pai, que está doendo, é a coluna, meu Pai, que deu um mau jeito, é o nervo ciático, seja o que for. Jesus, vai tocando agora, vai tocando, meu Deus, com aquela mesma unção que o teu poder colocava naqueles lenços e aventais que Paulo dava aos enfermos, eles eram curados. Então toca agora nesses olhos, ó Deus, nesse estômago que não está bem, em nome de Jesus, vai tocando. É alguém que não está com problema físico, mas está com problema espiritual, está com uma tristeza tão grande, disfarça no trabalho, disfarça em casa, mas o Senhor sabe, meu Deus, o quanto essa pessoa anda triste, o quanto essa pessoa anda amargurada, mas essa tristeza vai sair agora, essa amargura vai sair agora, em nome de Jesus. Meu Deus, passa o teu poder agora, em nome de Jesus, tanto aqui como lá naquela casa. Oh, aquele que está lá de depressão, aquele que está lá, meu Deus, com síndrome do pânico, crises de ansiedade, eu digo: o diabo acabou. Diga comigo, igreja, diga em nome de Jesus. Diga: todo mal agora do meu corpo, da minha saúde, da minha família, tira a sua mão e diga: saia, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para agradecer a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu tomo posse da minha bênção e levo comigo esta bênção para a minha família. E amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte, igreja, que Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, não vai dar tempo de eu pegar o